Só com o cupom FBUTECO você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. A coisa que você fez, que eu aprecio muito, foi ter traduzido os livros do Guardiola. Aham. Que me deu a oportunidade, eu não falo espanhol, me deu a oportunidade de lê-los. Eu li os dois seguidamente, assim, num período de 10 dias. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Primeiro, como que o autor se aproximou dele ali, ele permitiu que o autor se aproximasse ali naquele dia a dia e tivesse a liberdade para poder captar Sim. tudo aquilo. Fiquei muito impressionado com como a gente não é capaz de entender a maneira como esse rapaz pensa sobre tudo. Sim. É uma cabeça que está muito mais... o raciocínio Mais do cara além, parece que né? anda em outra órbita. É. E eu queria entender quais foram... Primeiro, como que houve essa ideia da tradução. E depois, quais foram as suas percepções também ao fazer a tradução, ao ler os livros. Essa é uma história legal. Então, primeiro, só um esclarecimento que não é responsabilidade sua, né? Eu traduzi o segundo livro. O segundo. O do Vazu. A Metamorfose. Ah, sim. O primeiro livro... Confidencial, né? Primeiro. Agora, você tem tantos títulos em tantos países primeiro diferentes. Confidencial. É o Confidencial. Quem traduziu foi o Gabriel, que é um dos donos da Grande Área. Ah, legal. Eu escrevi o prefácio. Então vamos dar os créditos aí devidos. E assim, o primeiro livro escrito pelo Martí Perarnal sobre o Guardiola é o primeiro livro da Grande Área. É o livro com a qual a editora Grande Área nasce. Entendi. E é o livro que fez com que os donos da editora tivessem a ideia de começar a fazer esse trabalho. Tá. E o Gabriel me procurou logo depois que ele, com os sócios dele, adquiriram os direitos do livro para o Brasil. Ele já estava trabalhando na tradução. E ele falou, a gente adoraria que você fizesse o prefácio e que você iniciasse um relacionamento com a gente que vai ser da maneira que você quiser. Porque a gente tem essa missão aqui, a gente tem essa ideia, a gente vai lançar a nossa editora junto com o livro e o nosso objetivo é fazer o que tiver ao nosso alcance para qualificar o debate sobre futebol no Brasil. Nós vamos, num primeiro momento, nos concentrar na tradução de livros escritos em outros idiomas para o português e a gente precisa de ajuda, a gente quer contar com você e tal. E eu falei, cara, essa ligação que você estava me fazendo é uma das coisas mais incríveis e prazerosas que eu posso receber. Eu adoro o personagem, o livro, eu já sabia que o livro estava sendo escrito, e o fato de saber que hoje existem pessoas que têm essas mesmas ideias e que vão trabalhar em cima disso é maravilhoso. Contem comigo, posso escrever o prefácio, posso fazer o que vocês quiserem. Depois eu fiz a tradução da Pirâmide, do Jonathan Wilson, que é basicamente a história da tática no futebol. Traduzi o segundo livro do Perarnal sobre o Guardiola. Traduzi também o livro do Sócrates, o livro que conta a vida do Sócrates, o livro do Andrew sobre o Sócrates. Assim, aquilo que o Perarnal pôde fazer, e ele terminou agora o terceiro livro, né? Ah, eu não sabia. Ele acabou de concluir o terceiro livro sobre o Guardiola, que é um livro, tudo indica, que compreende esse período dele no Manchester City até a conquista da Tríplice Coroa, na última temporada. Então deve ser mais alguma coisa, levando em conta o nível de acesso que ele tem, o tipo de relacionamento que ele tem e o talento dele para escrever, para abordar assuntos, deve ser pelo menos tão sensacional quanto os outros dois. E com um conteúdo ainda mais atraente, porque é um livro sobre... Um período maior. E um livro sobre o sucesso. Porque claro. As coisas aconteceram de uma maneira muito, muito boa ali pro Guardiola e pro City. Assim, talvez pessoas ainda tentem fazer algo igual, no mínimo semelhante, no sentido da proximidade, de ter um treinador que abre as portas para alguém do seu clube e deixa essa pessoa
ir a todos os lugares, estar em todos os momentos, entender o que acontece, fazer perguntas, participar de maneira ativa num universo que não pertence a ele, e ainda permitir que essa pessoa relate tudo isso, é uma coisa de fato muito difícil. Então, por mais que eu acho que esse é o... Quem não gostaria de fazer isso, né? Quem na nossa profissão não gostaria de ter esse acesso, independentemente do treinador envolvido, né? Quer poder participar, quer poder estar, poder ver e ouvir. Só de assistir aqueles All or Nothing lá, Isso. a gente já fica, puta, meu Deus, eu queria participar. Lendo o livro do Abel também tive essa percepção. É Exato. uma coisa que não tem muito no Brasil. Né? Exato. Mas não vai ser algo desse tamanho em relação ao que são os livros do Perarnal sobre o Guardiola, por causa do Guardiola, né, cara? Claro. E sem tirar absolutamente nenhum mérito do Perarnal, porque o talento dele para estar ali e não incomodar, a sensibilidade dele para estar ali, não atrapalhar, não incomodar e poder fazer com que tudo isso, né, essa experiência toda resulte em 3 livros. O terceiro a gente ainda não conhece, mas já dá para opinar sobre. Não li, mas gostei, né? Não tem aquela só assim, não li, mas adorei. Em livros tão bons, é porque ele realmente é muito talentoso e uma pessoa muito diferente, né? Eu tive contatos por e-mail com o Perarnal durante a tradução, queria saber certas coisas. Ele sempre me tratou com carinho mesmo, como se fosse algo que ele não necessariamente precisava fazer. Tomara um dia eu possa encontrá-lo pessoalmente e conversar com ele. Mas o trabalho que ele conseguiu realizar por causa desse profissional e da dificuldade envolvida em fazer isso é extraordinário. Extraordinário. E a tua percepção ao ler os livros sobre o Guardiola mudou muito depois dos livros, assim? Ou... Acho que não tem como não mudar, né? Quando você vê diante daquilo ali. Exato, cara, porque a quantidade de informação é muito grande, né? E aquilo se choca com as suas percepções, né? Com a própria impressão que você tem de uma pessoa por coisas que você lê aqui e ali, conversas que você tem aqui. O conteúdo que os livros do Perarnal trouxeram, ele é muito grande. Sobre um personagem praticamente desconhecido. Pelo grande público, nem se fala. Mas você acha que ele é o maior técnico de todos os tempos? Eu acho muito difícil afirmar num universo de tanta gente trabalhando com futebol e por tanto tempo. E aí, lendo o livro do Jonathan Wilson, que é um livro que passeia, para quem não leu ainda, um livro chama A Pirâmide Invertida. É um livro que conta... a gente fala a história da tática, mas o que esse livro faz? Esse livro identifica os momentos na história do futebol em que o jogo deu saltos do ponto de vista organizacional. E fala sobre as pessoas que são responsáveis por esses saltos. Então é um livro que menciona muitos técnicos também. Então na história do jogo de futebol tem muita gente de fato revolucionária, visionária, que mudou o curso da maneira como o jogo é jogado em diferentes lugares do mundo. Mas o Pep Guardiola certamente é um deles e entre eles é um dos mais importantes, indubitavelmente. Tem algum brasileiro nessa seara aí pra você, o que tem surgido Tem, hoje? no próprio livro o Jonathan menciona o Zagallo, né? Por conta da Copa de 70. Com a história do 4-2-4 primeiro e com as variações trazidas por ele do ponto de vista de organização de jogo na época em que ele de fato contribuiu muito nesse ponto.